Voltando a falar de eleição e trazendo mais dados de pesquisas eleitorais, desta vez, levantamento Genial Quest, que resume, mostra como está a disputa presidencial em um eventual segundo turno em 10 estados, quase todos eles entre os que têm mais eleitores do país. Já os dados estão na sua tela e a ordem está em ordem decrescente de onde Flávio Bolsonaro tem mais vantagem em relação a Lula, porque no cenário, no cômputo total, Flávio Bolsonaro aparece numericamente à frente do presidente. Pois bem, Rio Grande do Sul, onde lá em 2022 Jair Bolsonaro já havia ganhado de Lula, embora Lula tenha conseguido uma vitória importante na capital gaúcha, Porto Alegre, a Quest aponta 57-31. Lembrando que aqui a gente está falando de votos totais, Os resultados oficiais, você sabe, mas não custa lembrar, são sempre em votos válidos. Então, se você quiser falar, bom, esse 57%, como é que eu comparo lá com o que Jair Bolsonaro teve e os 31% de Lula com o que o Lula teve em 2022? Você tem que ignorar aqueles 12% de indecisos ou brancos e nulos, refazer o cálculo, 57 seria quanto, num total ali de 88% dos votos, e aí sim fazer essa comparação mais direta. Mas a gente vai aqui ajudando a explicar um pouquinho. Paraná, outro estado do Sul, é onde Flávio Bolsonaro também registra vantagem importante, 50-30. O que aumenta? Aqueles que dizem que votariam branco, nulo ou não vão votar. Goiás, estado de um dos pré-candidatos, o ex-governador Ronaldo Caiado, 47-34. Quase o mesmo percentual em São Paulo, 47-35. Só que a diferença é que Goiás é o 11º maior colégio eleitoral. Lembra que eu falei quase os 10 maiores estados? A Quest preferiu fazer em Goiás pela presença de Ronaldo Caiado e acabou deixando de fora dessa lista Santa Catarina, que é o 10º maior colégio eleitoral. Voltando a São Paulo, que é o oposto, é o maior colégio eleitoral do país, 47-35. Daqui a pouco eu te conto, conversando inclusive com Antônio Lavareda, o que esses números mostram. Rio de Janeiro, estado natal de Flávio Bolsonaro, 45-32%. Vamos para a próxima tela aqui e você vai vendo na sua tela também os números de indecisos ou brancos e nulos. Eu chamo a atenção quando for algo importante. Eu vou mudar um pouquinho aqui a ordem, vou agora começar nesses estados em que Lula apresenta maior vantagem e depois eu explico por quê. A gente está falando dos 3 estados do Nordeste que estão no levantamento. Bahia 55-22 e a Bahia foi o estado em que Lula teve maior volume de votos, ou seja, número absoluto de vantagem em relação a Jair Bolsonaro em 2022. Pernambuco, estado natal de Lula, embora a carreira política dele tenha sido feita aqui em São Paulo, 57-23, e no Ceará, 56-28. Tudo muito parecido aí com essa vantagem esperada para Lula. Pará, estado da região norte, Lula também ganhou em 2022, 43-36. Aqui Lula tem uma vantagem maior do que a que ele teve lá em 2022. E aí, por que eu deixei Minas Gerais para o fim, embora esteja aqui no topo da nossa lista? Por 2 motivos. Primeiro, que você já sabe, quem ganha Minas, a gente falou isso, a Cila Schumann lembrou isso na nossa entrevista. Quem ganha Minas, ganha o Brasil. Tem sido assim no atual período de redemocratização, incluindo o estado do Amazonas, também para os eleitores amazonenses não ficarem bravos conosco. Minas e Amazonas, para ganhar uma eleição presidencial, tem que ganhar nesses 2 estados. No caso de Minas é ainda mais evidente, porque a distância entre Lula e Jair Bolsonaro lá em 2022 foi muito parelha e muito refletindo o que aconteceu no âmbito nacional. Lula tem uma leve vantagem de 3 pontos percentuais, 39-36. Mas olha a quantidade de gente, 1 em cada 4 eleitores de Minas, ouvidos pela Quest, diz que está indeciso, são 5%, e 20% dizendo que votaria branco, nulo ou que nem sequer vai sair de casa para votar. Num estado tão crucial quanto Minas Gerais, isso faz toda a diferença. E muito disso se explica também pelo fato de que os palanques estaduais em Minas ainda estão tão incertos que o eleitorado mineiro não sabe ainda. Tem muita dúvida de quem vai votar para presidente ou não quer votar para ninguém e ainda também tem dúvidas de quem votar lá no próprio estado. Mas esse placar 39-36 para Lula neste momento, só que com tanta volatilidade ali, pode ser crucial para a gente entender o que vai acontecer daqui até outubro.
A Genial Quest ouviu 11.646 eleitores desses 10 estados brasileiros entre os dias 21 e 28 de abril. A margem de erro é de 3 pontos percentuais em 9 estados, a única exceção é São Paulo, que aí a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, o nível de confiança é de 95%. Todos esses levantamentos foram contratados pelo Banco Genial e todas as pesquisas foram registradas no Tribunal Superior Eleitoral.